Ao descobrir que o homem responsável por enviar Russo para matá-lo está muito longe de Nova York, Justiceiro parte imediatamente para o local onde o sujeito se encontra. Contudo, o lugar é uma ilha muito perigosa onde não existem leis. Olá pessoas, eu sou o Marcelo Vital e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Planeta Vital. E hoje irei continuar com a saga do retorno do Russo, Justiceiro, Feiura Americana. E se você não viu os vídeos que antecedem essa história, os links estarão na descrição. Ou se preferir, procure a playlist chamada Justiceiro Saga O Retorno do Russo. A história possui o argumento de Garth Ennis, desenhos de Steve Dillon, cores de Chris Sotomayor, arte final de Jimmy Palmiotti e editor-chefe Joe Quesada. Foi publicado em 2001 e corresponde à revista Justiceiro volume 6, número 3. Tá gostando? Então já deixa o like, se inscreva no canal e vamos girar com a história. Depois de conseguir se livrar de um dos homens mais fortes que já enfrentou pela segunda vez, Frank Castle faz de tudo para descobrir quem autorizou a presença do maníaco em Nova York. E depois de persuadir várias pessoas com seu peculiar interrogatório, aparentemente ele chega até o último homem que no momento está se borrando de medo de morrer. E diante da situação, o homem que é o subcomissário de polícia pergunta para o justiceiro se ele agora está matando tiras. E o mesmo apenas diz que quer saber quem foi a autoridade policial que permitiu um grupo paramilitar de agir em Nova York. E o idiota blefa dizendo que irá acabar com ele. Com isso, o justiceiro solta uma das pernas que estava segurando, o deixando apavorado. Em seguida, o subcomissário começa a dizer que não quer morrer e Frank continua o interrogatório dizendo que alguém deu a ordem para todas as unidades ficarem longe do edifício Empire State na noite anterior e quer saber quem foi. E quando o interrogado se faz de desentendido, Justiceiro informa que 60 andares abaixo irá deixar uma bela mancha na calçada. E o mesmo diz que ele deveria ir até a delegacia local. Entretanto, o homem da caveira no peito informa que já fez isso e o capitão de lá o encaminhou até o subcomissário. E é por isso que eles estão ali. Dessa forma, o homem começa a falar que o próprio comissário negou o pedido do primeiro telefonema. Porém, em outra tentativa, o sujeito mencionou o nome Krakow e pediu cooperação total. E quando o justiceiro pergunta por que esse tal de Krakow tem tanta influência, o subcomissário apenas responde que ele provavelmente deve saber dos podres de muita gente. Com isso, o justiceiro encerra o interrogatório tirando o policial da beirada e o mesmo pergunta se ele não irá matá-lo. E Frank vai embora dizendo que não mata a tiras. Um tempo depois, vemos o justiceiro caminhando pela rua e o mesmo fica pensando nas coisas que descobriu. E de acordo com as informações que adquiriu depois de interrogar o subcomissário, Krakow era um homem extremamente agressivo e impiedoso quando era militar. E por ser muito talentoso nas táticas de guerra, teve o privilégio de ser promovido e condecorado. E a partir daí, sua lista de atos completamente abomináveis apenas crescia. Entre eles estão: ordenar um dia de saques e estupros em uma cidade, matar sandinistas com armas químicas não testadas em ambiente urbano, usar meia tropa de prisioneiros iraquianos para a prática de baioneta e muito mais.
E como nada disso foi provado, o maldito continuou sendo promovido até se tornar general. No entanto, na ocasião em que deixou um cabo de 19 anos tetraplégico atingindo o coitado com a coronha de um rifle na frente da imprensa alegando insubordinação, acabou se dando mal. E para não ir preso, decidiu sair do país antes da corte marcial. Depois ele reapareceu em uma ilha chamada Grand Nixon, que fica no Pacífico Sul. E por ser localizada fora das águas territoriais de qualquer país, o lugar que já era um antro de marginais se tornou um santuário para mercenários, criminosos e psicóticos de todo tipo que buscam abrigo. Inclusive a maioria apodrece lá. Porém, outros que são mais ousados saem às vezes quando vendem seus serviços e voltam para a ilha antes de serem pegos. E depois que Cray Cop se instalou no local, tudo ficou ainda mais escancarado, pois o homem guarda muitos segredos sujos de gente poderosa e ninguém se mete com ele por medo do safado tornar público toda a sujeira alheia. Contudo, o ex-militar ficou ambicioso e reuniu os melhores canalhas montando um esquadrão de assassinos. E com toda sua ganância, acabou cometendo o maior erro de sua vida, o de deixar o seu melhor homicida ir atrás do justiceiro. Um erro fatal para qualquer um. Ilha Grand Nixon. Assim como mencionado no noticiário da TV, o governo francês estava com planos de fazer testes nucleares no Pacífico Sul. E como nenhum país próximo do local autorizou o abastecimento dos transportes aéreos dos militares franceses como protesto, o único lugar que restou foi a ilha Grand Nixon. Dessa forma, vemos o coronel Jean Romilly agradecendo em nome de seu país pela hospitalidade por ceder os direitos de pouso e reabastecimento na ilha, permitindo que seu programa nuclear continue fazendo testes. Contudo, o homem que ouvia aquelas palavras era o próprio Cray Cop, que o chama de boiola e que só quer a segunda parte do pagamento, pois não se importa com sua gratidão. E quando o militar francês se mostra surpreso com aquela desnecessária hostilidade, Cray Cop continua dizendo que os franceses deveriam beijar os pés dos americanos todos os dias por ter livrado o traseiro deles dos nazistas. E até hoje nem sabe se isso foi uma boa ideia. Depois ele se retira, mandando o bigodudo que se chama Terry Sands cuidar de tudo. E quando se afasta, o coronel começa a dizer que aquilo foi muita ousadia e Sands o aconselha a esquecer aquilo, pois a ilha Grand Nixon é o único lugar que irá permitir o pouso para eles continuarem seus testes. Em seguida, ele informa que pertencia à Força Aérea Britânica e que também odeia franceses. E quando se afasta, informa que irá cuidar de todas as suas necessidades para que ele vá embora o mais rápido possível, pois ninguém quer ele ali além do tempo necessário. Enquanto isso, vemos um avião a caminho da ilha Grand Nixon e dentro dele estão Frank Castle e o piloto conhecido como Hackett. E como a viagem durou 23 horas e 4 abastecimentos, Frank foi obrigado a ouvir as histórias do rapaz que eram super chatas. E quando o bobalhão terminava de contar uma piada informando que foi o Coronel Oliva que contou, Frank interrompe perguntando se o homem que ele citou é o tal de Hector Oliva de Sansovente. E o mesmo responde que sim, e que foi ele próprio que o levou para Grand Nixon. Com isso, Kessler diz que ficou sabendo que esse mesmo sujeito matou 2.000 pessoas no Planalto Sovente e dava criancinhas para os cães de caça comerem. Com isso, Hackett diz que ninguém é perfeito e que um criminoso de guerra genocida de um povo é um cliente satisfeito de outro. Ao ouvir aquilo, Justiceiro fica pensando que deveria matar aquele piloto, mas naquele momento não poderia, pois o avião iria cair. E como volta e meia os motores davam tranco, o maluco dizia o tempo todo para o seu equipamento para aguentar firme, e repetia com orgulho que é o único capaz de fazer aquela banheira voar.
Com isso, Frank pergunta para o piloto se ele costuma levar muita gente para Grand Nixon e o mesmo responde que sim, pois recebe muito dinheiro para ir naquele lugar, e acrescenta que os pilotos são minas de ouro por serem a única forma de sair daquele inferno. E como naquela altura Frank já sabia que aquele condutor adorava conversar, aproveita para puxar outro assunto perguntando se ele já ouviu falar de Cray Cop, e o safado responde que não. Ao ouvir aquela resposta, Kessler percebe que o sem-vergonha mentiu, pois é impossível entrar e sair tantas vezes de Grand Nixon sem conhecer ao menos o nome Cray Cop. E como o justiceiro já estava doido para ver a cor do sangue daquele mau caráter, já prepara o canivete. Porém, o motor começa a pegar fogo e o piloto comenta que é a primeira vez que aquilo acontece. Com isso, Hackett informa que irá fazer um pouso de emergência e Frank é obrigado a se segurar. Enquanto isso, voltando ao Cray Cop, vemos o mesmo olhando para a carcaça do russo e um dos técnicos diz que é um prazer vê-lo. Contudo, o ex-militar informa que nunca é um prazer se encontrar com ele e o chama de puxa-saco mais uma vez. E quando ele pergunta como está o processo de recuperação do ciborgue, o técnico responde que os tecidos danificados já foram recuperados e que só está faltando a reconstrução esquelética. Com isso, o patrão, que é muito exigente, lembra que aquela coisa perdeu a sua primeira luta e o rapaz pede para o seu superior ver o lado bom, pois o russo sobreviveu a uma queda de 90 andares e também a um impacto com o metrô em alta velocidade, e ainda conseguiu chegar no ponto de encontro por conta própria. Entretanto, Cray Cop informa que, independente dos seus feitos, ele precisa rapidamente recuperar o dinheiro que investiu naquele projeto, pois a lista de clientes que ele prometeu alugar àquela aberração é enorme. Ao ouvir aquilo, o rapaz informa que tudo irá ficar bem e liga o ciborgue para o chefe ficar mais tranquilo. E quando ele acorda, pergunta quando irá atrás do justiceiro e o ex-militar responde que ele perdeu sua chance, pois o combinado foi de apenas uma tentativa e a partir daquele dia ele irá matar apenas quem for ordenado. E depois do chefe sair, Russo pede para os técnicos para que aumentem ainda mais os seus peitões. Nesse interim, vemos o avião de Hackett todo arrebentado e Justiceiro com leves ferimentos. E quando o matador se preparava para meter suas mãos no pescoço do piloto, dois sujeitos aparecem cumprimentando Hackett. Desse modo, Frank vai embora dali sem falar nada e um dos caras pergunta quem é aquele homem. Porém, o piloto informa que não faz ideia de quem ele é. Um tempo depois, vemos Justiceiro dando uma volta de reconhecimento e ficamos sabendo que ele se hospedou em um albergue e escondeu suas armas mais pesadas. E durante a caminhada, ele reconhece vários rostos e conclui que aquele local parece uma sala de espera do inferno, pois só viu mercenários, capangas, veteranos loucos e assassinos. E quando encontra um grupo de ex-soldados das forças especiais, Kessler fica pensando que aqueles são os piores de todos, pois são uma cambada de sádicos viciados em adrenalina, ou seja, não conseguem parar de jeito nenhum. Com isso, ele conclui que Cray Cop tem gente de sobra para escolher em suas missões, e durante essa breve exploração, ele consegue quebrar o pescoço de alguns rostos familiares sem ninguém perceber. E depois de passar por 2 bares sem falar com ninguém, acaba esbarrando com Hackett no terceiro boteco. Então o piloto se aproxima dele e informa na maior cara de pau que descolou uma grana, comentando com alguns capangas que ele perguntou sobre Cray Cop, e alguns homens armados se aproximam. E quando um deles pergunta o que ele quer com o Sr. Cray Cop, acaba recebendo um baita soco no nariz como resposta. E como o Justiceiro é muito experiente, consegue tomar a arma do infeliz antes dele cair no chão e descarrega tudo nos outros azarados.
E quando se preparava para matar o piloto pilantra, outros homens aparecem e Justiceiro se joga de uma janela. Enquanto Frank foge, os outros mercenários mandam bala para cima dele. Mas como o Justiceiro é muito bom na pontaria, consegue matar todos rapidamente. Em seguida, ele corre para a selva e mais homens aparecem para caçá-lo. Contudo, Frank Castle, que já estava com a caveira no peito, se prepara para encarar todos aqueles calhordas. Bom, meus amigos, esse foi mais um vídeo da saga O Retorno do Russo para vocês. Justiceiro, Feiura Americana é uma história que mostra a grande determinação de Frank Castle em querer fazer justiça mesmo fora da cidade em que vive. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário dizendo o que achou. E se ainda não for inscrito, por favor, se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades do canal e se tornar um habitante do Planeta Vital. E se é fã de quadrinhos do universo Marvel, confira a playlist do canal chamada Ordem Cronológica de Histórias Completas do Universo Marvel, pois lá você encontrará todos os vídeos do universo convencional da Marvel feitos pelo canal em ordem cronológica. E se puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo.